Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 38. Lucas 1, versículos 26 até 38. O texto diz assim: No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Vamos orar mais uma vez. Pai, que tudo que seja dito aqui, refletido, falado, seja para a tua glória. Que essas palavras, esse anúncio, essa revelação, nos lembre do quão grande tu és, Senhor. Nos abençoe nesse culto. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma conversa que se popularizou na internet entre dois personagens da cultura brasileira. Um é Clóvis de Barros e outro é Antônio Abonjara. O Abonjara, ele tinha um programa de entrevista chamado Provocações, se eu não me engano, em que ele era tipo um precursor do podcast. Ele chamava alguns convidados ali, falava com aquela pessoa, tirava várias dúvidas, conversava, e no final de toda a entrevista, ele fazia uma pergunta: o que é a vida? Em um desses episódios, Clóvis de Barros, talvez vocês já conheçam ele do YouTube também, foi convidado para essa entrevista. E como de praxe, Abonjara perguntou: Clóvis, o que é a vida? Clóvis de Barros ficou bastante incomodado com a pergunta, ficou meio sem graça ali no primeiro momento, e respondeu, depois de pensar um pouquinho: A vida é uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. Uma resposta meio cientificista, um pouquinho de toque de Nietzsche. Mas assim como provavelmente vocês e eu, Abonjara não ficou nada satisfeito com a resposta de Clóvis de Barros. Então ele virou para o Clóvis e perguntou mais uma vez: Clóvis, o que é a vida? Clóvis de Barros responde: É o intervalo de tempo em que uma energia dura com a consciência de ser alguma coisa. Abonjara olhou bem para os olhos do Clóvis mais uma vez e perguntou: Clóvis, o que é a vida? Clóvis de Barros pensou um pouquinho, ficou meio sem graça ali, falou: Dor e sofrimento. Afinal, não lembro de ter sofrido antes de nascer e tenho a nítida impressão de que não sofrerei antes de morrer. Pela quarta vez, Abonjara se dirige a Clóvis de Barros: Clóvis, com as suas palavras, o que é a vida? Eles se entreolham por alguns segundos e, na falta de resposta, sobra um abraço. Os dois se abraçam e ali termina o episódio. O que é a vida? Vocês já pararam para perguntar isso? Para pensar sobre isso? O que é a vida? A gente tem, nas ciências, algumas definições biológicas sobre o que é a vida. A gente tem ali, vamos delimitar o que é vida, diferenciar um ser vivo de um ser não vivo. A gente considera que um ser vivo tem tais interações celulares, está em tal estado e etc. Isso é uma definição biológica para uma ciência delimitar o que é um ser vivo e o que não é um ser vivo. O que é um ser vivente e o que não é um ser vivente. Mas isso não responde o que é a vida.
Mas é interessante que, ao mesmo tempo, todo mundo aqui sabe o que é a vida. Todo mundo sabe que está vivo. Todo mundo tem esse conhecimento intuitivo do que é viver. Quando a gente sai aqui do prédio da igreja, sai dos prédios, vai lá na Faria Lima, vai num centro comercial, e a gente vê ali no meio do asfalto, daquele monte de concreto, poeira, cinza, uma plantinha nascendo no meio do asfalto. A gente sabe que tem uma vida iniciando ali. Quando a gente olha um bebê chorando pela primeira vez, ou até antes, quando a gente vai num ultrassom e ouve os batimentos cardíacos, a gente sabe, existe vida ali. Quando a gente vê um cachorrinho correndo em nossa direção, quando a gente vê os pássaros no fim do dia voando em direção ao sol, a gente sabe, existe vida ali. As músicas, os esportes, as piadas e os amores só são possíveis porque a vida existe. A vida é algo totalmente inesperado para uma pessoa que olha para o universo de forma totalmente materialista e vê tudo aquilo, aquele monte de gases, elementos químicos. Mas ela existe, ela está aí, ela está aqui entre nós. Talvez mais do que perguntar o que é a vida, a gente precisa perguntar: de onde vem a vida? Afinal, se todos nós somos seres viventes, é porque a vida nos é dada. Alguns milênios atrás, a própria vida em si, a vida, com V maiúsculo, veio até nós. Nasceu numa cidadezinha, em Nazaré, lá na Galileia, uma cidade bem pequenininha, andou entre a gente, fez seus atos. E é sobre ela que a gente vai estudar hoje, sobre ela que a gente vai falar nesses próximos sermões. E se esses pequenos atos cotidianos, o cachorrinho, a plantinha, a ave, nos faz olhar com vislumbre, com adoração, quanto mais a nosso sentimento de adoração, quando conhece a vida em si mesmo. A série do Advento, que se inicia hoje e vai até o dia 24 de dezembro, é composta por 4 sermões. A gente vai seguir uma estrutura em que o primeiro sermão e o terceiro vão vir com uma palavra de revelação e o segundo e o quarto com uma palavra de adoração. Ou seja, para toda a revelação de Deus, existe uma postura de adoração daquelas pessoas envolvidas. Então, hoje teremos revelação, semana que vem adoração, terceiro sermão revelação e o quarto sermão e encerraremos a série com mais uma vez adoração. E para esse primeiro sermão do Advento, para esse primeiro texto, a gente vai dividir o nosso texto em 4 partes. A primeira parte, do versículo 26 ao 27, é o contexto. A segunda parte é a revelação do anjo, que vai do verso 28 até o 33. A terceira parte é a pergunta de Maria, que vai do verso 34 ao 37. E a gente se encerra com um único versículo, o versículo 38, que é o encerramento do diálogo. Então, contexto, do verso 26 ao 27. Revelação do anjo, do verso 28 ao 33. A pergunta de Maria, do 34 ao 37. E o encerramento do diálogo, no verso 38. O texto de Lucas, nessa primeira parte do contexto, ele traz o que qualquer estudante de hermenêutica sonha. A gente estuda em hermenêutica que a gente precisa fazer algumas perguntas para o texto. Quem está no texto? Em que momento aquilo acontece? Qual é o contexto daquilo? Em que cidade? Em qual região? E Gabriel ajuda bastante, e Lucas, aliás, ajuda bastante a gente aqui, aquele que está estudando, que ele já dá todas essas respostas para a gente. A primeira parte do texto, que é no versículo 26, o texto diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Gabriel, um pouquinho antes desse trecho que a gente está lendo aqui, ele tinha sido citado por Lucas com um aparecimento a Isabel, uma parenta de Maria que a gente vê nesse texto também. Ele anuncia a Maria que ela terá um filho. É importante isso porque, se vocês perceberem, no versículo 26, Gabriel usa Lucas usa o período de gravidez de Isabel como uma referência temporal para o que acontece ali, para o diálogo entre Gabriel e Maria. Ou seja, no 6º mês de gravidez de Israel, acontece aquilo que a gente vai ler agora. Depois de 6 meses que Isabel estava grávida, a Esther estava grávida, a gente tem esse primeiro diálogo. E da mesma forma que tinha acontecido pouco tempo antes, o anjo Gabriel também apareceu para revelar uma gravidez. Gabriel apareceu para Zacarias, avisando que a sua esposa teria um filho. Só que tem uma diferença bem gritante aqui entre os dois textos. Eu não sei quantos de vocês já leram ou lembram da passagem de Lucas em que há o anúncio
do anjo Gabriel para Zacarias, mas para aqueles que não lembram ou não leram ainda, ele acontece dentro de um templo. Ele acontece num templo para o homem da casa que estava cumprindo a função de um sacerdote. Ou seja, a gente tem ali um ambiente extremamente religioso, um homem sacerdotal, um homem sacerdote fazendo um anúncio dentro de um templo do anúncio da gravidez de Isabel, que daria luz a João Batista. O que a gente tem nesse anúncio aqui de Gabriel é o extremo oposto. A gente tem que o anjo foi enviado por Deus para uma cidadezinha chamada Nazaré, na Galileia. Nazaré era uma cidade praticamente insignificante. Os estudos dizem que ela basicamente tinha cerca de 500 habitantes, muito pequena, e era basicamente um vilarejo ali com moradias de barro. Era uma cidade muito pequena mesmo. Não é à toa que o próprio Lucas ele explica onde fica Nazaré, porque se ele só escrevesse para os seus leitores que o anjo apareceu para Nazaré, provavelmente o leitor ia falar, putz, não sei que cidade é essa. Mas Lucas deixa bem claro, Nazaré é ali na Galileia, uma cidade pequena, minúscula. Não é à toa que a gente vê nos evangelhos a ideia de que nenhuma coisa boa viria de Nazaré. Não viria porque é uma cidade muito pequena, não é nada. Né? Nazaré não é uma cidade grande, bonita, frutífera, como Jundiaí, por exemplo, nos tempos de hoje. Quem conhece? Cidade bela. Não, Nazaré é uma cidadezinha pequenininha. Então, imaginem se a gente estivesse hoje com a expectativa messiânica. Aonde a gente esperar que o Messias viria? Um grande centro, onde as pessoas importantes estão, onde os grandes líderes estão, onde a educação corre solta, onde as pessoas são bem educadas. Seria lá que a gente esperaria que viesse uma pessoa importante. Agora imaginem vocês chegando em casa aqui depois do culto, vocês ligam o jornal e aparece uma frase dizendo que em Mucajaí, no interior de Roraima, acabou de nascer o Messias. Eu coloquei no Google aleatório essa cidade, mas procurei cidades pequenas do Brasil, apareceu essa aqui, Mucajaí, no interior de Roraima. Deus pode fazer isso? Pode. Podia acontecer? Podia. Mas para as pessoas da época ali seria, e para a gente hoje mesmo, seria no mínimo improvável. Né? Seria algo improvável. Cidade pequena ali, sem acesso, com poucas pessoas. Até mesmo em questão populacional é improvável isso, né? Pouca gente. Mas é o que acontece aqui no texto. O que a gente tem até agora é que o mesmo anjo que anunciou no templo o nascimento de João Batista vai para uma cidadezinha pequenininha, bem pequenininha, para fazer um outro anúncio. E o texto continua. No verso 27, Lucas dá detalhes aqui a quem ele ia fazer esse anúncio. E a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Aqui a gente tem outro ponto inesperado. O anúncio do anjo Gabriel não é para Zacarias, que é um sacerdote. Também não é para José, o homem e o representante daquela família que ia se formar. Mas é para uma virgem, para uma moça. E talvez fique mais assustador ainda quando a gente entender que na cultura hebraica, na cultura judaica, uma mulher se tornava noiva em geral entre os 12 e 15 anos. Ou seja, era praticamente uma adolescente ali. Era uma moça bem nova. Mas Deus escolheu que o anjo Gabriel fosse falar com uma moça muito nova, uma adolescente. Você já se perguntou o motivo pelo qual Deus escolheu uma jovem compromissada para enviar Jesus? Por que não uma mulher já casada? Por que não uma virgem sem compromisso, uma solteira? Uma das respostas para essas perguntas a gente tem aqui nesse texto, aqui no versículo 27. Lucas, até mesmo em citar o nome de José e citar o nome de Davi, ele fala um ponto importante, que o anúncio foi feito a uma moça compromissada a um homem da casa de Davi. O que significa um homem da casa de Davi? Um descendente de Davi. Davi era aquele para o qual Deus deu sua promessa do reinado sem fim. Existia a expectativa. Então não é à toa que Maria é escolhida, não é à toa que a esposa ou a noiva de um descendente de Davi fosse escolhida. O que é surpreender e o que não é esperado é que seja Maria. Não precisava ser Maria. Ela foi escolhida. Mas o fato dela ser noiva de José é importante. Por quê? Porque é cumprimento de uma profecia, de uma promessa de Deus. Então o que a gente tem até agora de contexto? A gente tem um anjo vindo a uma pequenininha vila se encontrar com uma noiva adolescente. No mínimo improvável, né? No mínimo. Isso, de certa forma, aponta um pouco para um tom que Lucas traz durante o seu evangelho, de que o maior presente de Deus
Não é enviado para o ser humano em um grande palácio ou em um grande templo. Não é anunciado de forma totalmente pomposa, mas é cercado de simplicidade e humildade. Desde antes de Jesus começar seu ministério, a gente já tem diversas quebras de expectativas para aqueles líderes da época e provavelmente para nós, se estivéssemos naquela época. Deus surpreende, Deus age de uma forma totalmente inesperada, improvável, desde o começo da vida terrena de Jesus. Entendendo um pouquinho do contexto, a gente vai para a segunda parte do texto, que é a revelação do anjo, que fica entre os versos 28 a 33. Então, vamos ler de novo dos versos 28 a 30 primeiro. O texto diz assim: E aproximando dela, ou seja, de Maria, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ver essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Só para deixar claro para os corintianos, esse salve não é aquele salve que a gente dá na porta de Saquera, tá? Salve! É uma saudação formal. Saudações, Maria, saudações, agraciada. Mas a segunda parte dessa saudação é muito importante. A palavra que o anjo usa para Maria, agraciada. Maria, sem dúvida, era uma mulher piedosa. A gente vê isso até no versículo 38, que a gente vai estudar aqui hoje, em outras partes dos evangelhos. Maria era uma pessoa que buscava andar de acordo com a vontade de Deus. Mas o anjo não aparece para Maria dizendo: Salve pessoa que cumpre os 10 mandamentos. Salve pessoa que é impecável. Salve pessoas que não têm erro, perfeita, zelosa. Olha, Maria, top. O anjo fala: salve a agraciada. Salve aquela que recebe a graça de Deus. Por que ela recebe a graça de Deus? Porque Deus quis. E obviamente Maria se assusta com isso, né? Tem um anjo aparecendo para ela, quem não se assustaria? Maria se assusta com aquele fato. Mas é interessante que o ponto que ela levanta não é por que tem um anjo na minha frente. A pergunta dela não é: por que um anjo apareceu? A pergunta que Lucas traz para a gente, que ela ficou pensando, era: o que o anjo quer dizer com aquelas palavras? Ou seja, o que significa ser agraciado? O que significa o anjo dizer que eu tenho a graça de Deus, eu sou agraciada por Deus? E o anjo, percebendo aquele incômodo, diz a Maria: Maria, não tenha medo. Só um parênteses aqui. Eu acho engraçado que nas escrituras, em geral, quando aparece um anjo e diz essa frase, não tenha medo, logo depois aparece: e o anjo tinha 7 olhos, 12 asas e não sei o que lá. Aí você fala: meu Deus, como não ter medo de uma figura dessas, né? Mas enfim, Gabriel provavelmente não era esse caso, porque o texto não diz nada. Então qual é a resposta? Qual é a reação do anjo? Ele diz para Maria não ter medo e fala que que o Senhor estava com ela. Mais uma vez ela reforça a ideia de que ela estava sendo abençoada por Deus. Tem um ponto bem importante aqui. Veja, Maria não é a única pessoa nas escrituras que é agraciada por Deus. A gente tem várias figuras importantes nas escrituras. Não é difícil achar. A gente tem Noé, a gente tem Davi, a gente tem Ana, a gente tem Sara, enfim. É só procurar que a gente acha. Mas em geral, quando a gente vê uma pessoa nas escrituras, até então, a gente viu uma pessoa, normalmente o texto dava pra gente ou algum mérito para aquela pessoa, do tipo: Deus olhou o coração de Davi, Deus escolhe segundo o coração, os atos de tal pessoa eram justas diante de Deus. Ou a gente tem a graça mediante alguma petição, do tipo uma mulher pedindo para se tornar grávida, uma estéril, e Deus agracia essa pessoa com um bebê. Só que o anúncio da vinda de Jesus é iniciado com Deus agraciando pessoas inesperadas, num contexto inesperado, pela sua soberana vontade. A revelação das boas novas do Evangelho já se inicia com a graça de Deus para com seu povo. Graça que parte dele. Primeiro com Maria, depois com todo o povo espalhado pela face da terra. É somente a graça. Desde o início, é a graça de Deus. E após essa saudação inicial, Gabriel começa a explicar um pouco para Maria
qual que era essa bênção. Responder a Maria aquela dúvida que ela estava em seu coração, né? O que significa isso, agraciado? E ele começa a entrar mais em detalhes. Então, nos versículos 31 a 33, Lucas diz, o anjo dizendo, né, para Maria: você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A fórmula de anúncio aqui da gravidez de Maria é uma fórmula que é bastante utilizada nas Escrituras, né? Em geral, em vários momentos do Antigo Testamento, a gente tem um anjo ou algum texto, algum profeta se dirigindo a uma pessoa que ficará grávida e dizendo que ela ficará grávida, que ela dará luz a um filho, e talvez dando depois algumas características desse bebê. Mas aqui, ao mesmo tempo em que a gente tem essa repetição dessa fórmula utilizada, a gente tem o cumprimento de uma profecia. O que Lucas está relatando aqui é o cumprimento da expectativa messiânica que Deus deu a Isaías, de que a virgem daria luz a um filho, que seria chamado Emanuel, Deus conosco. O que estava sendo anunciado ali não era simplesmente um bebê, era um rei que estava sendo anunciado para aquela jovem Nazaré. E esse bebezinho nazareno que nasceria, filho de Maria e de José, é o herdeiro do trono de Davi. Mas não só o herdeiro do trono de Davi, ele é maior do que Davi. Percebam que Davi sentou no trono por um período de tempo. Ele teve um reinado marcante, teve início, meio e fim. Marcou eras, mas acabou. O que o anjo está relatando aqui é de um trono que não terá fim. É um reinado para sempre. A vida de Jesus traz ao mundo o início de um novo reino. E é um reino que não acontece apenas quando Jesus voltar. É um reino que acontece aqui e agora, a partir daquele momento. A partir do momento que aquele rei nasce, aquele rei é anunciado. Obviamente, ele se cumprirá perfeitamente na segunda vinda de Cristo, que é a nossa expectativa, que a gente já falou sobre ela aqui hoje. E vamos lembrá-la daqui a pouco na ceia. Mas Cristo já reina, Cristo reina. Um reinado que não tem fim. E é um reinado muito mais abrangente que o de Davi. Não é um reinado somente para o povo de Israel. É um reinado para todos aqueles povos, etnias, pessoas que creem em seu nome. Em um determinado dia, do nada, Gabriel aparece para uma jovem e diz para essa jovem, revela para aquela jovem que o maior rei de todos está chegando e nascerá dela. Maria, obviamente, não entendia isso direito. Se nem a gente entende muito bem, imagine Maria. E com isso a gente vai para a terceira parte do texto. Tudo aquilo, obviamente, era novo, era uma surpresa para ela. E se a gente se pergunta sobre o reinado e está pensando sobre esse reinado eterno, esse reinado que não terá fim, quais as consequências dele, parece que Maria volta um pouquinho no texto, ou volta um pouquinho na fala de Gabriel e fala, pensa, pera lá, como assim eu vou ter filho? Eu nunca tive relações com homem algum. Eu sei como é que faz para ter filho, assim. Eu não terei filho. Não tem como. Como é que eu posso ficar grávida? É interessante porque, se vocês perceberem no texto, em momento nenhum o anjo diz para Maria que aquele filho viria agora. Maria poderia simplesmente pensar, beleza, eu vou casar com José daqui 1 ano no máximo, que era o período geral de noivado judeu. Vou curtir um pouquinho a vida ali, vou viajar, vou conhecer Israel próximo, Oriente, vou para Roma. Quando eu tiver um pouquinho de mais dinheiro, tenho um filho, aí pode ser, para pagar a escolinha dele, aí vai nascer esse rei. Seria assustador, obviamente, porque é um anjo dizendo que você vai ter um filho que é um rei. Só que Maria nem pensa nisso. Maria já percebe a urgência daquilo que o anjo está dizendo. Para Maria é óbvio que aquele filho virá agora. E a resposta que a gente tem do anjo a essa pergunta é uma passagem super bonita das Escrituras, que eu queria que vocês lessem comigo. Que está nos versos 34 e 35 do texto. Então Maria disse ao anjo, como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
O nascimento de Jesus se tornará possível pelo poder criativo de Deus, pelo poder criacional de Deus, pelo poder de Jesus, que é o próprio Deus. Na primeira parte eu perguntei para vocês por que Deus escolheria uma jovem compromissada, uma solteira compromissada, para enviar seu filho. Se de um lado a gente já tem a questão de Davi, que a gente comentou no começo, o descendente de Davi para cumprir uma promessa, por outro lado a gente tem a importância da virgem por uma quebra de pecado que acontece no nascimento de Cristo. Cristo ele nasce envolto pelo Espírito Santo. Aquela sequência espiritual corrompida desde Adão não acontece com Cristo. E aí vocês podem pensar, mas então Jesus é diferente, Jesus não é um ser humano como nós. E aí que vem o grande ponto. Quem é mais ser humano do que aquele ser humano que não é afetado pelo pecado? A gente está aqui diante do nascimento do ser humano perfeito também. O fato do nascimento virginal acontecer dessa forma, Maria ter sido envolta pelo Espírito Santo, traz à terra o ser humano mais ser humano de todos. A pessoa mais pessoa de todas. Na gravidez de Maria, Lucas mostra pra gente, relembra a gente, o poder criador de Deus sobre o mundo. Deus não precisa se submeter às normas que Ele mesmo criou. Deus é o autor da vida. Nós temos vida, nós somos seres viventes, mas só Deus dá a vida. A gente pode gerar crianças, a gente pode ter inúmeros filhos, mas só o Senhor dá a vida a quem quiser e recolhe de quem quiser. E por ser o autor da vida, somente Ele pode dar a vida, iniciar uma vida do nada, como Ele faz com Maria. E é na autogeração de Cristo que uma nova criação se inicia. Essa é uma das coisas mais bonitas do período natalino. É a gente lembrar que ali naquele momento a gente tem um anúncio de que a vida em si mesmo, a vida com V maiúsculo, o autor da vida, está se tornando carne. A vida vai vir ao mundo para que cada pessoa morta internamente pudesse viver. É a vida que é dada para cada pessoa que crê nesse bebê que veio do útero de Maria. Aquele que criou todo o universo, toda a matéria, tudo que existe, que possibilita a existência, que possibilita a vida, agora está lá, pequenininho, sendo desenvolvido no útero de uma Nazarena. É a própria vida se desenvolvendo à semelhança dos demais seres viventes. Isso aqui é fantástico. Imaginem, o Criador da vida, a vida, se colocando na mesma situação que nós. Ainda nesse trecho, na terceira parte, a gente tem um outro ponto essencial. Cristo não é apenas o Filho de Deus porque continua o reinado de Davi, como a gente já viu. Ele é chamado de Deus porque ele é literalmente o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus não vai vir de uma figura proeminente de Roma, não vai vir de um líder de Israel, virá do próprio Deus, o único que pode trazer a vida do nada. Virá de uma pessoa humilde, de uma vida humilde, numa situação humilde, filha de um carpinteiro humilde, e virá em carne e osso pelo poder criador de Deus. A gente tem aqui vários paradoxos, parece. Jesus, literalmente o Filho de Deus, a pessoa mais humana que existiu, o Rei dos Seis, vindo ali na cidade de Nazaré, uma cidadezinha pequena, um vilarejinho. A revelação do nascimento de Cristo é cheia de pontos inesperados. É cheia de pontos que humilha qualquer orgulho intelectual, qualquer pessoa que tenta achar uma razão para isso, a não ser a soberana vontade de Deus. O Deus que age não da forma como a gente espera, mas da forma que Ele quiser. O Deus que é soberano sobre tudo. O novo rei, o Rei dos Seis, o Filho de Deus, é também um ser humano, nascido e nascerá de Maria. E para terminar essa terceira parte, a gente tem o encerramento do discurso do anjo Gabriel, o encerramento da resposta dele, em que ele aponta para uma outra gravidez milagrosa. Ele fala de Isabel. No versículo 37, nós vemos o seguinte: Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Para Deus, nada é impossível. A gente já sabe, tanto por esse texto quanto por Lucas, que Isabel estava grávida e que Isabel era estéril. Ou seja, a gente tem no primeiro capítulo de Lucas
duas pessoas, duas gravidezes milagrosas. Uma de uma pessoa de idade avançada, estéril, e outra de uma virgem, Maria, uma adolescente virgem. Deus age milagrosamente de formas diferentes para cumprir seus propósitos. É o que a gente vê aqui no texto. Um ponto importante é que, diferente de Zacarias, Maria em momento algum pediu uma comprovação. O anjo Gabriel não está explicando para Maria, fala assim, se duvida da minha palavra, vai lá ver Isabel. Ela não era estéril, ela está grávida. Não, Maria confiou em todo o tempo. Mas ainda assim, o anjo Gabriel age com graça sobre ela, usando o exemplo de Maria, uma parenta dela, que a gente vai ver nos próximos sermões, o encontro delas, a importância disso, como isso ajuda Maria a desenvolver a fé também. Mas é tudo graça de Deus. É tudo graça do Senhor. A gente tem no primeiro capítulo de Lucas, Deus fazendo o impossível de diversas formas, porque para Ele nada é impossível. O mesmo Deus que possibilitou uma mulher grávida engravidar, é o Deus que torna uma virgem grávida. Após terminar a sua resposta, a gente tem a resposta final de Maria, que é a quarta parte do nosso texto. O encerramento do diálogo, a quarta parte do nosso sermão, é o versículo 38 do texto, que diz assim: Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E então o anjo foi embora. Para nós hoje, que já conhece a história, que sabe quem Jesus é, que já conhece tudo, parece meio óbvia a reação de Maria, né? Talvez uma reação alegre, né? Tipo, putz, sério? O Messias vai nascer de mim? Que alegria. Tô feliz pra caramba. Mas vamos tentar nos colocar no lugar dela. Imagina a gente na situação de Maria. Do nada aparece um anjo e começa a falar um monte de coisa pra gente. Imagina o susto disso. Um anjo do nada aparecendo, falando para uma moça virgem, compromissada, que ela teria um filho. Imagine não só a questão talvez mais da dificuldade de entender a coisa em si, mas imagina a preocupação com que as pessoas achariam dela. Lembrem, Maria morava em Nazaré, um vilarejinho. Eu não sei como é que era Nazaré, mas em geral, cidade pequena, a fofoca corre bem rápido. Então vocês imaginam uma cidade de 500 pessoas, o que as pessoas não achariam disso? Imagine agora José, seu noivo, descobrindo que Maria estava grávida. Como eu comentei, em geral o noivado, na época, durava 1 ano. Esse compromisso que era firmado, que era basicamente um noivado. Então, na melhor das hipóteses, Maria estaria com uma barriguinha já. Só que é interessante que, por mais que exista um risco de reputação aqui, Maria nem balbucia. Maria nem se pergunta um pouco, fala, deixa eu pensar um pouquinho sobre o que você falou, para ver se eu quero isso mesmo. Maria simplesmente tem uma resposta de servidão. Ela se coloca como serva e pede para que a vontade de Deus aconteça. Maria, nesse sentido, é um grande exemplo para nós. É o exemplo da servidão do cristão. É o exemplo de que, às vezes, diante do que a gente não espera, não quer, não deseja, a gente tem que se colocar como servo. De novo, a gente sabe que o que vai acontecer com Maria é sensacional, é excelente. Mas se colocando no lugar dela, talvez era no mínimo algo inesperado e chocante. Algo que ia afetar toda a vida dela. E a resposta dela é uma resposta de fé. É uma resposta de servo. Uma resposta de alguém que confia no Senhor acima de tudo. Uma fé, uma atitude diante do inesperado, do estranho, do incalculado. Diante daquele que se revela de formas que nenhum homem, nenhuma mulher esperaria. A gente viu no texto de hoje a revelação da vida de uma forma totalmente inesperada. E com isso a gente anda para a conclusão do sermão. O autor, o sustentador da vida, veio aqui na terra, em carne e osso, de forma totalmente humilde, em uma família humilde, em um lugar simples, de forma simples. As perguntas sobre a vida e o que é a vida são respondidas não com grandes digressões filosóficas, não com grandes debates, mas olhando para Cristo, a vida e o autor da vida. A revelação da gravidez de Maria não acontece em um grande salão, com as principais pessoas do reino, com os homens importantes da época. Não acontece no templo,
entre os grandes sacerdotes e os grandes conhecedores da lei. Mas acontece para uma jovem mulher, em um lugar afastado, em um lugar humilde. A vinda de Cristo não é um evento para os grandes senhores do mundo. É para aqueles que dizem: aqui está seu servo, que seja feita a tua vontade. Nesse reino inaugurado por Cristo, não interessa status, posição social, não interessa condição financeira, não interessa gênero. Importa a confiança no Deus que cumpre as suas promessas. Importa crer no Filho que veio, viveu e morreu por nós. Importa se colocar de servo diante da maior de todas as revelações. O Filho de Deus nasceu para morrer, para que pela sua morte nós tivéssemos vida. A alegria da mensagem, da revelação do nosso Senhor, é entender que Deus não enxerga as coisas como a gente. Os grandes desse mundo não são aqueles que têm milhões na conta, não são aqueles que vivem em grandes centros, não são aqueles que têm uma educação irretocável. São aqueles que se curvam diante de Deus e falam: seja feita a tua vontade. O grande problema é que isso é impossível diante do homem caído. Mas como vimos, nada é impossível para Deus. Somente a própria vida pode nos reviver para que tenhamos vida. A história do Rei Eterno começa em um ambiente em que muitos de nós teríamos vergonha de viver. E diante disso, quem pode se manter orgulhoso? Olhando para a vida de Cristo, olhando como Ele nasceu, olhando onde Ele nasceu. Quem pode reivindicar alguma coisa? Qual é a nossa atitude diante disso, se não nos prostrarmos diante dessas revelações? É por meio na fé no improvável, do que humilha nosso ego, que aquele que é a própria vida pode transformar nossos corações mortos em corações vivos. E a lembrança em quem Cristo é e do que Ele fez por nós, que tira todo orgulho do nosso coração. Que tira qualquer vaidade e nos coloca diante do Senhor. É na loucura da morte da cruz, como vimos no último domingo, que é encontro com a verdadeira vida. E essa morte que lembraremos hoje, num dia de ceia, é o momento de lembrarmos da vida e obra do nosso Senhor. Lembrarmos que, de forma paradoxal, a vida morreu para que estivéssemos aqui hoje, como igreja, esperando a volta do grande Rei. Que a vida se revelou em carne e osso, representando aqui pelo pão e pelo vinho, para que nos lembrássemos dele na expectativa de sua volta. Por isso, antecedendo o início da ceia, eu queria convidar todos a baixarem suas cabeças, lembrando da vida e obra do nosso Rei, anunciado muitos anos atrás, que veio de uma família nazarena para a salvação de todos que creem no seu nome. Que façamos isso diante de um autoexame. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de Cristo. Obrigado pela vida. Obrigado pela vida que o Senhor nos faz lembrar nesse momento, na ceia. Que essa vida que nos constrange, que nos humilha, Senhor. Seus atos, a sua forma de se revelar, humilha nossos pensamentos, humilha nosso conhecimento. Obrigado por ela, Pai. Obrigado porque pela vida de Cristo nós podemos estar aqui vivos hoje, celebrando o Teu Evangelho, celebrando a Tua vida, celebrando a paz com Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor é o Deus do impossível. Em nome de Jesus. Amém.